fica por aqui, mas amanhã estamos de volta, Thiago Prudente. Amanhã estamos aqui. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos os ouvintes. A partir de agora é o noticiário esportivo. Quem chega na Rádio Bandeirantes com o programa Nossa Área, apresentação de Carlos Henrique, com todo o timaço de Carlos Batista, repercutindo a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a bela vitória do Guarani fora de casa contra o Ceará, o tropeço da Ponte em casa, derrota para o Criciúma e a expectativa para a terceira rodada que está por vir. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana a todos. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã. Um grande abraço a todos. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Espero que você esteja tendo e vai ter, se Deus quiser, uma ótima semana. Muito obrigado pelo seu carinho, sempre parceiro com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, o timaço de Carlos Batista está entrando em campo no seu rádio para melhor informar sobre Guarani, Ponte Guarani, só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. No majestoso, o Ponte perde para o Criciúma 2-1 e segue sem vencer na B. Os gols da partida foram marcados por Marcelo Hermes, Matheus Jesus e Felipe Mateus. Essa foi a primeira derrota da Macaca no ano e a primeira para o Criciúma jogando em Campinas. E Berlim confirma a permanência de Felipe Moreira para o duelo contra a Chape. Macaca monitora Vinícius Popó, artilheiro da Série A3 pelo Capivariano. A equipe, do Capivariano está bem na Série A3 e Popó marcou 18 gols em 20 jogos. Guarani vence Ceará por 3-0 no Presidente Venceslau, mais conhecido como PV, e permanece na liderança da B. Isaac, Bruno Mendes e Derek marcaram os gols do Bugre. Agora, para o próximo duelo contra o Ituano, Pivete espera poder contar com os retornos de Matheus Barbosa e Bruno José, que ainda estão no DM. Vinícius Popó também é monitorado pelo Guarani. Jogadoras do Corinthians emitem nota sobre Cuca. Respeita as mina não é frase qualquer. Técnico Arthur Elias e todas as atletas do Timão publicaram a nota durante o jogo do masculino contra o Goiás.
que marcou a estreia do treinador corintiano. Domingo das viradas no Brasileirão. Aos 52 do segundo tempo, Inter virou sobre o Flamengo no Beira-Rio. Maurício foi o autor dos gols do Colorado, enquanto o Gerson marcou para o Flamengo. Na Serrinha, o Goiás venceu o Corinthians 3-1 na estreia de Cuca. Roger Guedes abriu o placar para o Timão. Matheus Peixoto e Lucas Walter e Apodi viraram para o Goiás. Chelsea está próximo de acertar a contratação de Maurício Pochettino como treinador. Napoli vence a Juventus e pode ser campeão italiano na próxima rodada. Bandeirantes. 97102-1493. Mande a sua mensagem. A gente vai ter um imenso prazer de lê-la. E vai pro ar daqui a pouquinho. É só aguardar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Guarani no último sábado sobre o Ceará. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, jogo realizado com portões fechados. Vitória do Bugre por 3-0. O Guarani com Tony, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, depois Diego Porfírio, Ivan Alvarinho, Anderson, depois Matheus Bueno e Regis, depois Lucas Araújo, Isaac, Bruninho, depois João Vitor e Bruno Mendes, depois Derek. A equipe do técnico Bruno Pivetti. O Ceará de Richard, Varley, Thiago, David, Ricardo, William Formiga, Richardson, Arthur Rezende, depois Nicolas e Guilherme Castilho, depois Jean Carlos, Eric, depois Chay, Eric Pulga, depois Janderson, Álvaro, depois Luvanor. A equipe do técnico Gustavo Morinigo. Os gols do jogo: Bugre abriu o placar no primeiro tempo com Isaac. Ainda no primeiro tempo, Bruno Mendes empatou para o time bugrino. E no segundo tempo, já aos 50 minutos, Derek definiu a vitória do Guarani. Arbitragem de Yuri Elino Ferreira da Cunha, do Rio de Janeiro. Cartões amarelos para Arthur Rezende e William Formiga. Para os jogadores do Guarani, Tony, Wenderson e Bruninho. Ainda o zagueiro Thiago acabou sendo expulso no segundo tempo. Vitória do Bugre, Guarani 3, Ceará 0. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Raionic.
Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco, trailer e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Raionic. Você encontra na Brasitone. Brasitone.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui, meu caro Capucci. Bom dia, torço para Campinas. Você não acha que a Ponte deveria contratar uns jogadores pontuais, como fez o Vitória da Bahia? Neto, acho, só que fechou a janela. É com esse time que a Ponte vai ter que ir até a abertura da janela no meio do ano. CH, em 47 anos torcendo para a Ponte, nunca saiu do estádio. Nem havia desligado a TV antes do apito final, mesmo se estivesse perdendo feio. Na sexta, desliguei a TV aos 20 do segundo tempo e fui dormir. Alexandre Balista. A Ponte foi mal. Infelizmente foi mal. Acho improvável o time da Ponte ter esquecido de como jogar futebol. Entre final do Paulista e início do Brasileiro, foi um lapso de uma semana apenas. Com essa diretoria põe os salários em dia, esse time cai. Como fará isso? Tá aí algo para o presidente resolver. O que acha o amigo Wagner? Eu acho que são muitos problemas para serem resolvidos e o técnico, o presidente deu o comando do navio da Ponte Preta para um técnico que não tem experiência. É isso que eu acho. Não estou falando da qualidade técnica do Felipe Moreira. Ele conhece futebol e eu respeito o trabalho dele. Mas nesse momento a coisa está muito complicada na Ponte. Eu não faria da maneira que o Eberlin está fazendo. Mas boa sorte à Ponte. Fala, CH, tudo bem por aí? Olha, para ver como o gênio do Mozart entende de futebol. Escalava o Alvarinho de lateral. E o cara, como primeiro volante, jogou demais. Thiago de Sumaré. Obrigado, Thiago. O Aldoliz, o que vocês acham do Guarani? Será que esse elenco vai longe? Ainda não dá para saber, Aldoliz. Tá indo bem. 2 partidas boas do Guarani. Mas é melhor aguardar. Eu, pelo menos, vou aguardar um pouco mais. CH, o Guarani está jogando muito. Um time bem compactado. Sabe o que faz quando tem a posse de bola. Agora só não pode atrasar salários. Um abraço. Aguinaldo, obrigado pela sua participação. O dito presidente quer Felipe Moreira como técnico, pois ele será só um boneco no banco. Quem vai escalar é o presidente. É o Adilson, do Jardim Leonor. Obrigado. Bom, o pessoal já registrou aqui, a gente está trabalhando para melhorar o que está acontecendo com os problemas da internet. Tá bom, gente? 11h41 agora. É hora da Ponte na Ponte. A Ponte perdeu em casa pro Criciúma 2-1 e o Felipe Moreira vai dar as suas explicações. Ele já deu, vamos mais uma vez ouvir o técnico interino da Ponte. Procurei mexer o menos possível na estrutura do time. Eu não tive tempo para trabalhar, a gente teve praticamente um período de trabalho. O outro já era véspera do jogo, você não consegue colocar um treino com uma intensidade ou um volume alto, tem que ser muito curto. Né? Então eu não mexi na estrutura, apenas uma mudança, eu trouxe o Matheus para dentro, não mexi no desenho, o Mailton para ter essa velocidade pelo lado. E tem um detalhe importante que eu quero colocar, já vou chamar o Tigrão, fiz a partida na sexta. O Felipe Moreira é o menos culpado de tudo isso que está acontecendo neste momento. Ele não teve tempo para treinar o time. No intervalo do jogo, quando ele precisou realizar algo diferente, ele fez, colocando o Filipinho e o time melhorou. Mas faltou pontaria, faltou qualidade para poder, pelo menos, empatar a partida. Então, para aqueles que estão depositando em cima do Felipe toda a responsabilidade de sexta-feira, não é por aí. Todos têm que... Eu sei que a torcida é muito coração, ela quer o imediatismo, ela quer o resultado, o jogo foi dentro de casa. Mas tem um detalhe muito importante, ele não teve tempo de trabalhar. Agora, essa semana, até a próxima partida, ele vai ter mais tempo para colocar suas ideias em prática. Então,
a Ponte está indo por esse caminho. O presidente lá fez uma intervenção na entrevista coletiva, confirmando pro próximo jogo o Felipe Moreira como treinador. Tudo certo. Eu espero que ele tenha sucesso, consiga colocar suas ideias em prática, mas no primeiro tempo, para mim, de novo, a Ponte foi indolente, a Ponte não teve a intensidade, a qualidade do jogo necessária. De qualquer maneira, a gente torce para que ao longo da semana o Felipe Moreira consiga ajustar esse time para melhorar para o próximo jogo. Vamos ouvir Valdemir Gomes, o nosso convidado agora, para comentar um pouco mais do que foi na sexta-feira a partida da Ponte. Fala, Tigrão! Alô, CH, bom dia. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Final de semana ruim novamente para a Ponte. Uma rodada já a segunda da competição. O time não foi bem no primeiro tempo contra o Criciúma. Acabou tomando os gols, né? Tomou 2-0 no primeiro tempo. Até gostei do comportamento no segundo tempo. A Ponte fez o empate, né, ainda no primeiro tempo, depois tomou o segundo gol, 2-1. Esse foi o placar do primeiro tempo. E a Ponte martelou, né? Jogou muito mais do que o Criciúma no segundo tempo. O time parece que teve uma cobrança aí forte de vestiário. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas o comportamento mudou. Se houve a cobrança ou se foi só coincidência, também as alterações processadas, acho que a comissão técnica errou flagrantemente em algo que a gente chamava a atenção durante a semana toda, que era a escalação do Luiz Felipe no meio-campo, né? Então o treinador da Ponte, automaticamente com essa opção, ele ia errar duas vezes. Ele ia perder um bom lateral e não ia ganhar um bom meio-campista. Foi isso que aconteceu. Veio o Mailton completamente fora de ritmo, foi uma grande avenida, o Criciúma jogou muito por aquele setor e a Ponte acabou tomando 2 gols que custaram aí os 3 pontos, que representaram essa derrota, que deixa muito chateada a torcida, deixa muito preocupada a torcida, porque o campeonato é um campeonato perigoso, é um campeonato de irregularidade, e quando você começa a ficar acorrentado às últimas posições, aí a coisa complica, é difícil recuperar, porque todo mundo quer fugir de lá. Então foi 2-1 para o Criciúma, mas fica esse alento aí, eu tenho que dizer isso a bem da verdade, porque foi o que vi no jogo. O segundo tempo da Ponte foi legal, com bola na trave, chegando, não deixando o Criciúma chegar com tanta facilidade. O time correu mais, preencheu mais os espaços, mas veja, com a entrada do Filipinho, ele foi fazer a cabeça de área e acabou sendo para mim o melhor jogador da Ponte, né? Acabou inclusive colando no Marquinhos Gabriel, que era o cérebro da equipe do Criciúma, era o cara em torno do qual gravitavam as principais jogadas. Aliás, os 2 gols saíram de jogadas dele e não há novidade nenhuma nisso. É um jogador, para mim, com nível até técnico acima da média da Série B do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, com o Filipinho ficando um pouco mais colado nele, dando uma proteção maior e preenchendo melhor aquele espaço ali, aquele buraco negro que a Ponte tinha entre o meio de campo e a sua zaga, a Ponte não correu mais riscos e poderia até ter empatado o jogo seguramente. Então, ruim o resultado, preocupante o resultado, 2 jogos, 2 derrotas, já a primeira derrota em casa, a perda da invencibilidade dentro do Moisés Lucarelli em 2023, mas esse alento eu faço questão de registrar e de passar para a torcida da Ponte. O segundo tempo não foi ruim não, como o primeiro, e a Ponte inclusive foi melhor do que atenta e mais organizada e mais eficiente, como nós vimos na segunda etapa. É isso, CH. Muito obrigado, Tigrão, pelas suas considerações. Em Campinas, 11h48 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. O Guarani foi bem de novo, né? Colocou 3-0 no Ceará fora de casa. Parabéns aos envolvidos. O Guarani começa de maneira surpreendente. 2 jogos, 7 gols marcados.
2 vitórias e a liderança da Série B. Vamos ouvir Bruno Pivetti, após o jogo, falando um pouco mais da vitória do Guarani fora de casa. Ao final da partida, o adversário se abriu um pouco mais, fizemos os 3 gols, tivemos chance de até ampliar o marcador, dada a solidez e a consistência de rendimento do Guarani. Nós ainda continuamos trabalhando jogo a jogo, nosso foco agora é o Ituano, para que depois, no final do campeonato, a gente veja a colocação que nós vamos ficar em termos de tabela. É hora de fincarmos os pés no chão, porque sabemos que estamos em evolução, né? Iremos trabalhar forte a semana para que nós possamos nos superar novamente no jogo da próxima sexta-feira e poder conquistar o resultado que a gente pretende, que é o resultado positivo. Parabéns ao Guarani, que está indo muito bem, e o treinador está deixando muito claro que está trocando o jeito e as peças de jogo para jogo conforme o adversário. Eu fiz essa pergunta para o Pivetti quando ele esteve aqui nos Donos da Bola, e ele realmente está se mostrando um treinador que tem o grupo na mão e que tem muito conhecimento dos jogadores que tem nas mãos e muito conhecimento e estudo dos adversários que enfrenta. 2 partidas é muito cedo ainda para tirar conclusão, mas o Guarani está indo muito bem. Deixa eu responder aqui a pergunta do nosso querido ouvinte 3761, que não mandou seu nome. Um grande abraço para você. Perguntando o que você acha dos 4 primeiros da Série B. Botafogo de São Paulo é um time para brigar? É sim. Como eu acho também que o CRB, o Ceará e o Sport vão brigar em cima. É um campeonato muito equilibrado, mas é muito cedo. Tem muito jogador para estrear ainda, trabalhos no início, né? Apenas no início. O Pivetti, por exemplo, do Guarani está no início do seu trabalho, apesar de estar indo muito bem. Então tem a Ponte que está trocando de treinador e outros times estão iniciando o trabalho. Tem jogadores para estrear, repito. Então só a partir da 5ª, 7ª rodada que a gente vai ter uma ideia um pouco mais precisa do que vai ser a Série B em termos de divisão de bloco, né? Quem vai lutar para subir, quem vai lutar para permanecer ou tentar escapar do rebaixamento. Valdemir Gomes, chegando agora para falar do Guarani. Ele que comentou a partida, a vitória do Guarani ontem fora de... Que beleza de vitória, hein? Ceará 0, Guarani 3. Fala, Tigrão! Bom, o Guarani sobrou no jogo de novo, né, CH? Sobrou de novo, atropelou sem muita piedade a equipe do Ceará. O Ceará tem bom time. É bem verdade que está lá envolvido com a disputa das finais da Copa do Nordeste. Tinha jogado no meio de semana contra o Sport Recife, ganhou o jogo, esse jogo foi em Fortaleza, ganhou por 2-1, mas tem a finalíssima agora, nessa quarta, jogando em Recife contra o Sport, joga por um empate, né? O time do Ceará é um campeonato que interessa muito para a equipe cearense, tem um prêmio em dinheiro também muito interessante, então alguém pode dizer, mas o Ceará não estava com foco. Eu não vou embarcar nessa não. Eu não vou tirar os méritos da vitória do Guarani por um placar clássico de 3-0, ganhando o primeiro tempo por 2-0, passando por cima e mantendo a mesma plataforma tática e o mesmo estilo de jogar. Isso é importante, que nós vimos contra o Avaí. Por que é importante? Porque o time está jogando igual, tanto em casa quanto fora. Baixa as linhas, espera o adversário, aparentemente parece que vai ser dominado, e aí quando rouba a posse de bola é um negócio impressionante, a verticalidade e a velocidade com que o time parte para cima. E é assim, quando você baixa as linhas, o adversário vem todo ou quase todo para cima. E aí, se você retoma e fica com passes laterais, perdendo tempo, esperando aquilo que vai fazer, gelando a bola, você permite com que o adversário se reorganize, retorne a seu campo e busque as posições de marcação e, claro, se reconstitua defensivamente. Agora, se ele vem com tudo para cima, como foi o Avaí na estreia e como foi o próprio Ceará agora, inclusive perdendo o jogo, o Guarani fez o gol muito cedo, o primeiro gol a 12 minutos, né? Gol do Isaac, numa jogada bem executada, num belo chute do Bruno Mendes, na defesa do goleiro. O Isaac pegou um sem pulo sensacional, com coragem, estava marcado, chutou quase que a sola do zagueiro adversário, mas botou lá dentro.
E o segundo, o próprio Bruno Mendes fazendo o gol, jogada individual, ganhou do marcador, tocou na frente, e aí quando o goleiro ameaçou sair, ele pegou o goleiro no meio do caminho, 2-0. Então esse placar que o Guarani já tinha a seu favor muito cedo, claro que jogou o Ceará ainda mais para cima da equipe campineira, claro. E aí o estilo foi mantido, faz 1-0. Com 0-0 o Ceará já achou que ia atropelar o Guarani e começou a propor o jogo, começou a empurrar o Guarani para o seu campo, e o Guarani disse assim: vem bobão, vem aqui vozão, vem, é isso que nós queremos. E parece que é essa a forma de atuar do Bruno Pivetti, parece que é essa. Eu gosto muito das individualidades do time do Ceará, gosto muito dos nomes, mas o Ceará na prática, com esse negócio de estar envolvido aí com 2 competições, parece que não está rendendo ainda tudo que pode. Mas isso não tira absolutamente os méritos da retumbante vitória do Guarani, uma vitória importantíssima, uma vitória marcante, com muitos méritos realmente, por 3-0, aliás, um placar que não deixa margem a nenhuma dúvida, e com um detalhe, hein? Bruno Mendes, sentindo a sombra do Derek, já jogou mais, já participou do primeiro gol, já fez o segundo, já se mexeu mais, e o Derek, quando entrou ligadíssimo, dedo na tomada de 220, fez o gol mais bonito da partida, já no adiantado da hora, 50 minutos do segundo tempo, foi por aí o gol, uma jogadaça do Porfírio, que também está pedindo passagem, que também fez com que o Mike jogasse mais, então vai ficando boa coisa para o Guarani. Quem está dentro corre mais para não perder a posição, e quem está fora entra e corre mais ainda para ganhar a posição. E ao final, de parabéns o Guarani, liderando a competição com 100% de aproveitamento, fazendo 7 gols em 2 jogos, tomando apenas 1, começando com um ritmo muito bom, e como há bastante tempo a gente não via esta Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados deste final de semana no mundo do esporte. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos os jogos, mais uma rodada da competição com os seguintes resultados. Na sexta-feira, o Atlético Goianiense venceu o CRB por 1-0. Ainda na sexta-feira, o Botafogo venceu a equipe do Sampaio Correia jogando no estádio Santa Cruz por 1-0. Mais à noite, a equipe da Ponte Preta foi derrotada pelo Criciúma pelo placar de 2-1.
Tivemos no sábado a vitória do Tombense 3-0 no Ituano. O Avaí bateu o Mirassol por 1-0. O Novo Horizontino venceu o Juventude também por 1-0. O Guarani, fora de casa, venceu o Ceará por 3-0. A Chapecoense venceu o Londrina 3-0. E o Vitória, fora de casa, derrotou o ABC por 2-0. Na classificação, Guarani, Vitória e Criciúma, além do Botafogo, 4 equipes com 100% de aproveitamento, 6 pontos. Nesse momento, a Ponte Preta ocupa a 18ª colocação, com nenhum ponto conquistado, 2 jogos, 2 derrotas. Já pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão, tivemos os seguintes resultados, jogos válidos pela segunda rodada da competição. O Fluminense venceu o Atlético Paranense 2-0. O São Paulo, na estreia de Dorival Júnior, derrotou o América Mineiro 3-0. Cuiabá e Red Bull Bragantino empataram por 1-1. O Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. O Inter venceu de virada o Flamengo 2-1. Vasco e Palmeiras empataram por 2-2. 0-0 o resultado de Santos e Atlético Mineiro. O Coritiba perdeu em casa para o Fortaleza 3-0. E o Corinthians foi derrotado de virada pelo Goiás por 3-1. Hoje, o complemento da rodada, 8 da noite, tem Bahia e Botafogo. Nesse momento, na Série A, apenas o Fluminense com 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Oferecimento Nakata. Na hora de pedir peças para sua moto, não tenha dúvidas, porque é Nakata. E Tinta Souvenir.